Amados, falar de um projeto, de um culto de festa, nós falamos de uma obra séria em que estamos envolvidos, num projeto eterno, em que é a obra mais poderosa, mais nobre. Entenda-se, tenha orgulho, entenda, use essa palavra de forma inteligente, porque toda a glória é dada ao Senhor. Mas se é que eu e você podemos se sentir orgulhosos, no sentido de fazer o bem para alguém, nós desenvolvemos um projeto chamado de abençoar pessoas, não por um período de 100 anos, ou 1000, ou 2000 anos, mas um período que nunca vai acabar, uma eternidade, fazer a diferença na eternidade de cada um de nós, a qual nós pregamos, a qual nós acreditamos. Nós não estamos aqui pregando simplesmente por um período centenário ou milenar. Nós estamos pregando por uma eternidade que fará toda a diferença, em que eu e você, as nossas casas, nossos familiares vão estar vivendo nessa eternidade um dia com Deus, para a glória de Deus, porque fomos criados para isso. E quando eu e você perdemos o propósito da qual fomos chamados, na verdade estamos fazendo uma obra equivocada. Na verdade estamos construindo um projeto enganoso, e que infelizmente muitas igrejas hoje os praticam, e que infelizmente hoje muitos líderes chamados de pastores, bispos, apóstolos, sejam nomeados do que quiser, fazem de forma errada, equivocada, porque constroem projetos próprios, porque constroem ministérios baseados no seu nome, dando que ele é o pastor, ele é o dono da igreja, ele é o líder, ele onde que igreja, de quem é o pastor, quem é esse pastor, o dono da igreja. O dono dessa igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Esta igreja foi edificada e é edificada em Cristo. Entenda uma coisa, nós estamos aqui simplesmente fazendo a vontade dele, e que no período que estivermos aqui vamos dar o nosso melhor com excelência, para a glória de Deus e com muito trabalho. Entenda uma coisa, olha que coisa tremenda. Deus nos traz uma palavra dizendo a respeito de um construtor, de um engenheiro, de um arquiteto, de alguém que tem um projeto em suas mãos para edificar uma casa, para construir uma casa. Mas esse construtor, existe o construtor que está preocupado com a qualidade da permanência, para que essa casa não venha cair lá na frente. Ele não está preocupado simplesmente com a aparência. Há um construtor preocupado com o contexto, vidas que estão ali dentro. Há um construtor preocupado com o contexto, as pessoas que vão entrar e vão viver nesse empreendimento. E que pode vir uma tempestade, pode vir um vento que não vai cair, porque existe um investimento alto, existe um preço alto. Entenda que qualquer obra que seja feita por excelência, maior investimento em finanças é feito. Quer dizer, se eu posso colocar 4 vergalhões de ferro, de aço, numa coluna, e eu colocar 12, eu vou gastar mais, mas mais seguro vai ficar aquela obra. Perceba que quanto mais profunda, mais segura se torna a obra, mais custo ela tem. Não só custo, não só finanças, mas mais tempo. Quer dizer, um caminhão que traz tantas vergalhões de aço, agora se eu dobrar isso, eu preciso esperar outro caminhão chegar. Quer dizer, são mais combustível, é mais tempo, é mais demora, quer dizer, é mais trabalho, é mais coisas para fazer, é muito mais colunas, muito mais sapatas, estruturas. Quer dizer, para que aquela construção de verdade ela possa suportar dias de dificuldade, de problemas com intempéries, com o sistema, seja com vendavais, sejam com tremores, sejam com terremotos, sejam com provações, que todos esses exemplos bíblicos que a Bíblia diz. E este edificador, preocupado em fazer algo excelente, não só mostrar que fez, não só dizer que construiu, não só mostrar a beleza da arquitetura no sentido do acabamento fino, em porcelanato, ou mármore Carrara, ou seja italiano, seja qual for o país, da onde a nação e língua, não importa. É a preocupação com aquilo que ninguém vai enxergar. Com o quê? Com a edificação do prédio. E eu percebo que este edificador, ele está construindo um projeto, que é uma construção, para que pessoas estejam ali dentro, para que no momento em que vier a chuva, no momento em que os rios correrem, no momento em que assoprarem os ventos, no momento que deram com ímpeto com aquela casa, ela não vai cair, porque ela foi edificada sobre a rocha. De verdade existe um alicerce,
em que sabem bem qual é o alicerce, que é Cristo, e sabem bem o tempo em fazer isso para a glória de Deus. Quer dizer, não simplesmente fazer, mas fazer algo com excelência, sabendo o que está fazendo, não para mostrar apenas, não para demonstrar como exposição, como um stand feito de drywall, em que você entra e diz que lindo, mas não tem estrutura. Foi feito mascarado como uma maquete, algo só para apresentar. Há muitas pessoas que estão vivendo um evangelho distorcido por isso, e que infelizmente estão embasados dentro de uma estrutura em que está distorcida, que está presa em homens, que está presa em pessoas, que está preso em números. Você vai entender o que Deus está dizendo. Por exemplo, aí eu congrego no lugar que você precisa ver, tem um telão que você não precisa nem falar, você fala com ele, ele desce. O telão é tão tremendo que você não tem nada na tela, você põe o dedo nele, é touch, é projetor touch, você encosta a tela, ele funciona. Eu congrego nessa igreja. Quer dizer, será que é este o objetivo que Cristo, que Jesus, a qual Ele é o fundador, aquele que nos orienta, aquele que nos chamou para trabalhar nesta obra eterna, é isso que Ele está preocupado de verdade? Quer dizer, ao longo do tempo, muitas vezes, nós podemos caminhar preocupados com isso, e se esquecer do real, do suprassumo, da verdade, do prisma, daquilo que deve ser evidenciado, daquilo que tem que ser exaltado, daquilo que tem que ser de verdade construído, e não perder o princípio, permanecer mesmo que muitos não concordem, permanecer mesmo que muitos discordem, permanecer mesmo que todos fazem de forma diferenciada, porque afinal deu certo na igreja deles. Escute uma coisa, eu e você não estamos para copiar, eu e você não estamos para imitar, eu e você estamos para obedecer a voz do Espírito Santo de Deus e fazer aquilo que Ele nos chamou para a sua glória. Jesus chega um determinado momento que Ele questiona, Ele vai falar com os discípulos, perguntando para os discípulos, em que de verdade se eles sabiam, porque o próprio povo perguntava, os fariseus questionavam Jesus, os próprios fariseus questionavam, perguntando, esse aí quem que é? Esse aí é João Batista? Esse aí é fulano de tal, é o profeta Elias, perdão. Esse daí é o... Quer dizer, muitos enxergavam Jesus de uma forma, muitas pessoas enxergavam Jesus de um jeito, alguns como profeta, alguns como curandeiro, alguns meio como de visão meio espírita, alguns acreditando na reencarnação. Quer dizer, se você entender o contexto bíblico de todas essas passagens e perguntas em que são feitas, é porque o povo enxergavam assim Jesus. Por que é que a multidão seguia Jesus? Porque Ele cura. Por que é que a multidão seguia Jesus? É porque Ele faz milagres, Ele cura doentes. Quer dizer, algumas pessoas estão embasadas atrás de Jesus, não como discípulo, mas como alguém atrás de algum interesse pessoal, de uma cura, de um milagre, de uma providência, até o momento que Ele fizer, e depois eu não preciso mais dele. Será que a nossa igreja, a nossa casa, este projeto que estamos edificando, está sendo embasado e mostrando esta cara para as pessoas? Quer dizer, um evangelho distorcido, uma visão medíocre, mentirosa, mas mostrando a preocupação com a decoração da igreja, quando na verdade com os fundamentos bíblicos e reais que são a Bíblia, em que vai te advertir e que vai repreender se você pecar, e que vai dizer para você não faça, e você vai ficar triste e dizer, peraí, eu vou para outro lugar, porque aqui o pastor não está deixando eu fazer a tatuagem, aqui o pastor prega no altar que se fizer isso não é legal. Eu vou dizer, o pastor não proíbe ninguém, ele só prega a verdade. E quando eu e você entendemos que lá atrás essa obra foi aberta durante 13 anos, nós entendemos que fomos abertos aqui, que Deus abriu, não para fazer o que eu acho, não para falar o que eu penso, não para pregar o que eu acredito, mas é para pregar aquilo que fomos chamados para fazer, que é a poderosa obra, que é a edificação de um projeto sério e que demanda tempo, e que dá muito trabalho, e que gasta e machuca as mãos, e que muitas vezes a gente chora, mas quando vier as provas, nós vamos permanecer firmados, porque a obra está sendo feita com excelência. Perceba que Deus, Ele quer nos levar ao comprometimento, ao compromisso, à responsabilidade de não perdermos os princípios dos reais valores. E esse é o grande desafio da igreja. Às vezes nós se deparamos caminhando por uma coisa distorcida, em que lá no começo nós falamos, jamais eu faria isso, em que hoje, para você já é normal fazer, para mim já é normal fazer. Quer dizer, nós perdemos o valor, nós perdemos o compromisso conservador. Eu vou dar um exemplo simples para você, como é que nós perdemos. Um exemplo simples.
Eu lembro, faz alguns anos isso, muitos anos, quando eu ia para casa de uns tios nossos, umas chácaras com os meus pais. Chegavam lá, tinha um momento que os meus tios, meus pais, iam lá na chácara brincar de baralho, jogar baralho. E era determinada hora, acho que 8, 9, 10, 11 horas da noite, a hora que eles iam fazer isso, quer dizer, um horário já meio tarde. Nós já tínhamos nadado o dia inteiro, na piscina, já tinha feito uma série de coisas. Só que eu e meu irmão não somos gêmeos, idênticos. Então assim, a gente tinha uma energia que não acabava. E a gente bolava planos juntos. Então quando eles estavam lá, daqui a pouco a gente saía, todo mundo achando que estava todo mundo dormindo, nós estávamos acordados. Daqui a pouco aparecia lá na cozinha, onde eles estavam, num espaço, no salão lá de jogos e ali. E eu lembro que meu pai só olhava para mim. E eu lembro que o ensinamento era mais ou menos esse. Eu não sei se um dia ele falou isso para mim, mas eu já sabia que quando adultos estavam conversando, fazendo alguma coisa, criança não era para estar no meio. Quem lembra um pouco desse momento? Assim, levanta a sua mão para eu ver. Se só eu que sou velho. Levanta a mão, irmãos. Eu falei de velho, agora o irmão até abaixou agora. Levanta a mão quem lembra dessa fase. Quem passou por isso? Quem passou por isso? Quer dizer, criança não entrava no meio de conversa ou não chegava em determinado lugar em que não era a hora deles. Agora, acho que eu tinha que dizer, agora é a nossa hora. Era a hora deles, dos adultos. Ou se eles estivessem conversando ou fazendo qualquer coisa, chegava no meio. Hoje não. Hoje nossos filhos dão na nossa cara e faz muito pior. E eu vou dizer uma coisa, e a gente para e dá atenção. Não estou dizendo que era certo muitas coisas radicais, mas é um exemplo. Por exemplo, ninguém almoçava se todos não sentassem à mesa junto para comer. São valores que vão ser iluminados. E que a gente fala, não, o que custa? Deixa ele ali comer assistindo a televisão dele. Deixa meu filho ali, não tem problema nenhum. Ele está ali assistindo, comendo no celular. Qual o problema? Eu acho que só eu passo isso em casa, essas coisas. Perceba que os valores, eles foram se diluindo. Para a gente facilitar algumas coisas, a gente não quer muito desgaste, sabe assim, deixa ele quietinho ali, toma. Só para o filho ficar calado e não fazer alguma coisa, a gente acaba deixando. É assim, não é, irmãos? Quer dizer, isso aconteceu também com muitos valores, princípios bíblicos, em que igrejas, elas criaram técnicas de crescimento, que disseram, vamos fazer isso porque dá certo. Eu digo para você, queridos, algumas pessoas perguntam, pastor, quantas igrejas o senhor tem? Hoje estava conversando, ontem, estava conversando com um técnico lá na máquina, mexendo na nossa produção na empresa. Foi ontem, ele falou o seguinte, eu conversei para ele, eu falei, sou pastor, tal. Pô, que legal, onde que é a igreja? Eu falei, tal. Eu falei, sou pastor, igreja, tal. Inclusive nós estamos numa festa agora, estamos comemorando 13 anos, nós estamos quase caminhando para o 14º ano. Nossa, que bacana, tal. Ou se começou com você entrou quando nessa igreja? Eu falei, não, varão, eu sou pastor responsável, fundador do ministério. Nós começamos, eu e minha esposa, nós começamos o ministério pela igreja, para a direção de Deus. Nossa, que legal, tal. Quantas igrejas o senhor tem? Percebe que isso às vezes mexe no ego de muitas pessoas, elas se sentirem inferiorizadas. Se elas não tiver 10, 40 igrejas, não ser chamadas de apóstolo, porque quando eu tiver 40 igrejas e eu vou ter que ter uma outra nomenclatura, eu vou dizer uma coisa, eu não tenho nenhuma pretensão em nada disso, e mesmo que isso viesse a acontecer, porque eu não posso perder os valores. Aqui não é franquia, aqui não é projeto de empresa, aqui é igreja viva do Senhor Jesus Cristo, em que tem que ser pregada com seriedade, e que a verdade tem que ser levada independente de quantos concordam ou não. Eu vou dizer, mas pastor, a igreja tal cresceu fazendo isso, problema é deles. Eu tenho um chamado e um compromisso com o projeto eterno da palavra, e não me importe quantos acredite, seja 1, seja 10, seja 500, seja 1000, seja essa a verdade que não seja alterada jamais. E que eu confesso que por muitas vezes eu fui tentado. Alguns líderes, pastores de outras denominações, amigos meus, pastor, por que o senhor não faz isso no culto, pastor? É de Deus. Eu faço isso na igreja, isso aqui deu certo, as pessoas enchem quando você faz isso na igreja. Se você divulgar uma campanha assim, inventar algo assim, bem, eles não falam inventar, mas usam praticamente isso que eles estão dizendo. Quer dizer, eles estão embasados numa estratégia de marketing. As igrejas estão caminhando desta visão. Aí eu vou dizer uma coisa, aí o pastor fala aquilo, eu vou embora para casa, às vezes com aquilo remoendo, vontade de fazer para ver crescer a obra, né? Aí Deus fala assim, eu te chamei para pregar a verdade.
Eu te chamei para anunciar um alicerce que demora, que dá mais tempo, dá mais trabalho, que é mais difícil. Pode ser daqui 40 anos. Eu não chamei para uma igreja de multidão, eu chamei para a igreja de discípulo, para a igreja que ouve a verdade, que se arrepende, que se humilha, que cresce, que se posiciona, que trabalha. Tem igreja que vive curso, é reunião todo dia, estratégia e técnica, mas não é preocupado com o seu crescimento espiritual, é preocupado com o crescimento da igreja, da instituição, da placa. Eu vou dizer, isto não é obra de Deus, e eu não aceito. Fui chamado para pregar a verdade. Estamos 13 anos afundando, talvez para muitos aquela igrejinha pequenininha, mas nos céus Deus sabe que nós temos compromisso com a verdade da palavra. Você imagina? Eu fiz rádio, começamos o ministério, a pastora que falou, era o programa Revelação Profética. Irmãos, durante muitos anos rádio, fiz televisão ao vivo. Eu vou dizer uma coisa, as pessoas entravam no programa, os pastores dizendo no ar, quando era rádio, não tinha câmera nenhuma, diziam, irmão, eu estou aqui de joelho. Estava de joelho coisa nenhuma. Eu estou aqui de joelho por você. Aí eu olhava e dizia, meu, que satanás é esse aqui? Que demônio que é esse aqui pregando, irmãos? E a igreja do cara lotada. Aí chegava no culto revelando, todo mundo falando um monte de coisa, e o pessoal fala, meu Deus, ele é crente, ele é homem de Deus. Mas como que pode ser alguém mentindo, pregando, dizer que é crente? Como é que pode alguém dizer que é de Deus, se vive com a mentira? A Bíblia diz que aquele ou é quente ou é frio, ou é mono, eu vomitá-lo-ei. Deus não tem compromisso. Eu vi isso, irmão, crescendo praticamente durante muitos anos, entrando em igreja no altar, o pastor dizia assim, pastor Rodrigo, você vai pregar agora? Nem era pastor na época. Olha, faz o seguinte, vai lá e revela a igreja inteira, fala qualquer coisa, porque isso traz a multidão para a igreja. Eu dizia, o quê? Eu vou dizer uma coisa, meu compromisso é com Deus, meu negócio é com Deus. Você vê o nome do ministério? Ministério Revelação Profética. Você já viu o pastor Deus usando o pastor Rodrigo para revelar alguém? Quem já viu aqui, irmãos? Levanta a mão. Quem já viu eu profetizando e revelando a vida de alguma pessoa? Quem já viu? Eu vou dizer uma coisa, muitas vezes Deus fez isso, mas quem manda é Deus, não sou eu. Quer dizer, tem igreja, e eu vou dizer, você acha que eu não passei por essa tentação? Deus me usar numa revelação profunda no culto, no outro culto eu revelar, acabou com a igreja lá enchendo. No outro culto eu falei, Deus falou assim, não abre a sua boca, só pregue a palavra. Aí já faltava 10, no dia eu via 20, no outro dia não ia. Peraí, você vem na igreja para quê? A revelação é sua intimidade com a palavra. Tem gente que quer depender da revelação e da oração do pastor. Eu vou dizer, não, a minha Bíblia diz que a salvação é individual. Não adianta você depender do pastor de igreja qualquer que for. Esse evangelho é distorcido, viu, meu irmão? Que o pastor que ora por você, é o pastor que jejua por você, é o pastor que vai ser salvo por você também. Você vai para o inferno, viu? Esse evangelho fácil é o que todo mundo quer. Eu não vou oferecer isso, meu compromisso está em estar ali e cessar. Mas pastor, é difícil, gasta mais, dá mais trabalho, cria aquela estratégia assim que a igreja estoura, faz umas campanhas assim. Eu vou dizer uma coisa, faz na sua igreja, porque na de Jesus quem manda é Ele, não sou eu que mando. Na de Jesus quem manda é Ele, porque quando vi o vento, quando vi a tempestade, eu sei quem me livrou de uma enfermidade, eu sei quem me curou numa cirurgia, eu sei o Deus que me ressuscitou, eu sei o Deus que arrancou uma diabetes da minha vida, eu sei no momento de crise é depender de um Deus a qual eu confio, eu sei o que é passar pelo vale da sombra da morte. Eu vou dizer, se você não sabe, meu irmão, o meu negócio é com Ele, é para a glória dEle, é para o louvor e exaltação do nome dEle, e eu acredito que você também. É por isso que você está aqui. Deus te trouxe aqui para você entender. Você faz parte desse grande projeto de Deus. Se a palavra não surtir efeito para você, meu irmão, não é a revelação do pastor que vai surtir. Tem gente presa, irmão, que chega para mim no WhatsApp, na mensagem, no Instagram, no Face, pastor, qual que é a revelação de Deus? Ele fala, o senhor, Deus te mostrou alguma coisa? Eu falei, mostrou para você ler a Bíblia. O que o senhor acha? Eu vou te mandar a foto dessa pessoa aí. Eu vou dizer, ó, pastor, ele usa droga e tal, mas é uma pessoa muito boa, pastor. O que você acha de eu casar com ele? Eu falei, você está perguntando, você já não está meio em dúvida, não? O que você está achando? O que você está achando? É, pastor, é meio complicado, né? Eu falei, então você está me perguntando o que, se você já sabe que está errado? Você quer ouvir o apoio de um pastor? Ainda se eu falasse para você que é, o Espírito Santo diz o que para você?
Tem muita gente andando por cabeça de líder e não pela cabeça de Jesus Cristo. A construção de uma obra séria demanda mais trabalho, demanda mais custo, é mais difícil. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quando vier a tempestade, você vai estar firmado na promessa. Quando vier a luta, você pode recorrer a Ele, porque você está fazendo a coisa certa. Quando vier a adversidade, tu vai dizer: Deus, Tu és o Deus em quem eu confio, Tu és o Senhor em quem eu acredito. Tu não vai ter medo de morrer fulminado porque você está pregando mentira ou distorcendo valores só para poder incrementar e fazer aquilo que você achou que é certo. Quem é que disse que aquilo é certo? Ah, foi um pastor amigo meu. Vou dizer uma coisa: não é a Bíblia, então Deus não falou nada. Uma vez conversando com alguns amados, não vou nem citar o nome aqui, não importa, para não expor ninguém. Disse: pastor, é assim, assim, assim. Me contaram um negócio. Eu falei: quê? Não, é desse jeito tem que ser. Eu falei: mas você leu, você viu aonde isso na Bíblia? Não, foi o pastor fulano de tal que falou. Eu tenho a pregação dele. Aí eu disse para a pessoa: mas quem que é o pastor fulano de tal? Aí a pessoa repetiu: mas é o fulano de tal. Eu não vou falar para não expor o nome do pastor também, mas é o fulano de tal, ele é famoso. Eu falei: ih, na Bíblia não diz nada disso. Esse é o problema. Tem muita gente ouvindo um famosinho falar e já está repetindo. A unção do papagaio. Tem muito crente vivendo com o olha, a Bíblia diz isso aqui, o fulano fez isso aqui, pode fazer, não tem problema nenhum. Eu vi o líder da igreja que tem 40 mil igrejas no Brasil, ele abençoou. Mas o que a Bíblia diz? O que Deus fala? Há pessoas apoiando em erros de pessoas para disfarçar o seu erro, o seu peso. Na verdade, lá dentro dela, ela sabe que está errado, mas ela encontrou alguém que fez. Uma vez perguntaram para o Rodolfo, um dos grandes líderes, foi um grande cantor no mundo. Como chama lá a banda dele? O Raimundos. Hoje um grande líder, um homem de Deus, tem tatuagem na cara, no corpo inteiro. Quando ele vai pregar, ele fala o seguinte, ele pregando isso: todos os adolescentes e jovens que querem fazer tatuagem, falam: é nesse culto que eu vou, que Deus vai falar com meu avô, com a minha avó, com a minha mãe, já liberando tudo para fazer. Porque afinal, o Rodolfo vai estar pregando e ele vai falar o que contra a tatuagem? E ele diz o seguinte, eu não vou entrar em detalhes se é pecado não. Ele começa dizendo que aquilo não tem valia alguma. Que se ele, como crente hoje, pudesse voltar para fazer alguma coisa, ele não faria nada daquilo. Aí eu pergunto a frustração de muitas pessoas, porque elas querem encontrar um líder que apoie o que elas querem errar. Mas o que é mais fácil? O que é que agrada ao mundo? O que é que o mundo faz? A Bíblia diz que as coisas que o mundo gosta, Deus abomina. Estou na Bíblia. Eu não estou na visão de um pastor, eu estou na visão do pastor Jesus Cristo. Perceba que às vezes nós queremos se doutrinar a ensinamento que nos agrada e nos apoia os nossos desejos. Mas eu vou dizer, você acha que eu não fui tentado em desejo de fazer a igreja crescer e vir? Quantos pastores ao longo do ministério? Eu digo para você, diante do Espírito Santo: pastor, Deus mandou para cá, eu sou pastor da igreja tal AB, eu sou pastor da igreja C. Eu falo: Deus mandou, então senta aí. Tu vai participar da escala normal, no momento certo, vai se envolver, vai se tornar membro, vai ajudar a limpar chão, vai ajudar a limpar a igreja, fica na porta, vai desenvolver o seu chamado. Quando eu e nós, a igreja, identificar e o Espírito Santo confirmar que você é um líder, você vai ser reconhecido pela igreja. Fica tranquilo. Aí a pessoa não aguenta, porque ela pensa que quando ela falar o título dela, ela vai subir aqui para o altar. Aqui não. Sabe por quê?
É mais fácil você aceitar todo mundo e colocar aqui, e no dia seguinte ter 30, 40, 100 pastores no altar. E alguém fala, essa igreja é séria, olha, tem 40 pastores ali. Esse pastor é uma besta, tem 40 igrejas. Aí o pastor fala, eu vou abrir uma igreja. Falou, vai lá, pode abrir, abre lá, Ministério Revelação Profética 2. Aí você também pode abrir Ministério Revelação Profética 3. Abre lá, Ministério Revelação Profética 4. Afinal agora nós estamos uma unção tremenda, crescendo e expandindo. Mas eu digo para você, é isso que Deus quer. Às vezes para o ego de um líder, seria muito bom ele ter 300 pastores debaixo da liderança dele. Mas se não for vontade de Deus, para que trazer escândalo para a igreja? Para que prejudicar vidas? Para que destruir pessoas? Se Deus não falar, não faça. Quantos estão entendendo o que Deus está falando, irmãos? 13 anos. Pastor, eu vim aqui para a festa, para festejar. Essa é a melhor festa. E você está seguro de que nós estamos numa grande obra, de que nós estamos abrindo buracos ainda para colocar colunas, vigas e alicerçando. Pastor, mas que dia vai chegar? Pode ser que a gente chegue no acabamento. Pode ser que daqui a amanhã Deus faz a igreja ter 30, 100 mil pessoas. Pode ser que amanhã Ele faça isso. Ele é Deus. A Bíblia diz que quem acrescenta e faz crescer a obra é Ele. A Bíblia diz que quem salva é Ele. A Bíblia diz que quem traz vidas é Ele. A Bíblia diz que quem alcança pessoas é Ele. A Bíblia diz que a obra é dele, é para a glória dele. Mas um vê Ele como João Batista, outro vê Ele como Elias, um vê como não sei o que, outro vê como não sei o que, outro vê como isso. Aí diz o Senhor, e você, Pedro, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei quem você é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu não é João Batista, tu não é Elias, tu não é José, tu não é Maria. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei quem tu és, Jesus. Eu sei quem tu és. Jesus diz, Pedro, é sobre esta rocha edificarei a minha igreja. É nessa visão que eu quero, é desse jeito que eu quero, é nessa maneira que tem que ser, Pedro. É para a glória de Deus. Nós estamos fazendo uma obra séria. Nós estamos construindo algo para a glória de Deus. E Deus te trouxe você para esta grande obra. Se prepara, porque no tempo de Deus Ele vai te exaltar. No tempo de Deus Ele vai te erguer. No tempo de Deus Ele vai manifestar e concluir a sua obra. Isso é tremendo, queridos. Isso é tremendo, porque isso nos traz segurança. Algumas pessoas que não conhecem o pastor Rodrigo Ortunho há tantos anos não sabem a nossa história, mas eu vou dizer para você uma coisa, e isso eu vou usar essa palavra de forma para que você compreenda, porque alguns religiosos vão dizer isso não é de Deus, hein? É que nem eu dizer para você ficar, como que eu usei a palavra aqui, orgulhoso. Isso é pecado. Quem auto se orgulha é pecado. Ninguém está roubando a glória de Deus. Não é isso. Estou dando um exemplo para você dizer palavras para que você compreenda o raciocínio. A glória de Deus. E o que eu estou pregando é que a obra é de Deus. Não é de um homem, de um líder, de um pastor, de uma pastora. Deus sim colocou líderes, mas a obra é dele. Do jeito dele, não é do jeito que eu quis. Eu confesso que eu quis fazer de muitas vezes de outro jeito. E aí embora Deus falava, eu sou dono da obra, eu te coloquei nela. Você é um vaso servo, só obedece, faz o que eu mando. Mas eu vou dizer uma coisa, há muitos momentos que a gente ia passando, eu digo, se eu passar hoje, pastor Rodrigo, quem não conhecia o que eu estava dizendo, e voltar e pisar em várias igrejas a qual eu já pisei, e eu queria que você tivesse a oportunidade de conhecer a história. E alguém dizer, fale alguma coisa do pastor Rodrigo. O que ele fez aqui na igreja? Você já viu ele inventando alguma revelação? Eu não estou falando de 13 anos de igreja, estou dizendo de 20 anos de 20 e poucos anos de convertido. Você conhece os irmãos que andavam juntos, os gêmeos que pregavam? Eles vão dizer, os pastores, quando eu jogava papel no chão, eles me repreendiam. Quando eu falava alguma coisa para eles, assim, assado, eles diziam que aquilo não dava certo. Isso, se é para se alegrar, é alegrar de um passado, de um testemunho, que Deus me sustentou, não por capacidade, mas pela misericórdia. Porque eu vou dizer, a tentação é grande,
E muitas pessoas percorrem este caminho distorcido. Porque o que é mais rápido? Você construir, abrir 40, 200 igrejas. E todo mundo fala: meu Deus, que coisa tremenda. E não paga, e não faz isso, e não tem compromisso com aquilo, e não honra aquele. Não importa, é um que está falando mal, não interessa, mas tem muitos que gostam de mim. Jesus disse que eu e você fomos chamados para fazer uma obra séria. Deus nos trouxe aqui hoje, e Ele está falando essa palavra para você entender que não é fácil fazer algo sério. Demanda mais tempo, dói mais, é mais cansativo, mas é algo que na hora da luta, que você pode ficar seguro, porque você se alicerçou na verdadeira rocha. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Deus está dizendo para mim e para você, querida, que não vale a pena a gente ter pressa. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. É no Senhor nós temos que esperar com paciência, acreditar na palavra dEle, crer naquilo que Ele tem para nós. Mas às vezes o nosso desejo, e eu vou dizer uma coisa, é o mal do século. Sabe por que a gente entra em depressão? Sabe por que a gente fica angustiado? Sabe por que as pessoas ficam? Porque elas querem casar e ainda não encontrou o marido, porque querem montar a empresa e ainda não deu certo, porque querem pagar, limpar o nome e ainda não conseguiu dinheiro, está devendo muito. Se a ansiedade resolvesse o nosso problema, estava bom. O pior é que a preocupação não resolve. Quando meu pai estava internado, uma das internações dele, Deus falou assim para mim: o que adianta você se apavorar? O que adianta você se espernear se você não esperar em mim? Não vai adiantar nada. Eu querendo que Deus fizesse milagres, fazendo coisas, mas Deus falou para mim: Ele tem um tempo certo para as coisas. Nós vamos andar ansiosos e vamos cair nesses laços que oferecerão coisas mais rápidas para nós. Por que muitas pessoas caem no laço de ficarem ricas fácil? Aparece uma oportunidade, olha, faz isso, você vai ganhar dinheiro. Porque é a facilidade. Quem quer trabalhar, e sabe, puxa, daqui 10 anos só eu vou conseguir ter aquele carrinho, se eu puder. Daqui 20 anos talvez eu vou conseguir comprar. Será que um dia eu vou ter a casa própria? Eu digo para você, e se você não tiver? Eu digo para você, tira essa ansiedade do seu coração. Tem muita gente com casa própria que não tem paz. Tem muita gente que tem 10 casas e que queria só ter saúde. Aqui você tem. Eles venderiam tudo para ter o que você tem. Tem gente que abria mão de qualquer coisa só para poder estar num culto adorando a Deus, mas estão presos agora. Às vezes nós estamos tendo tudo, somos livres, temos saúde, mas sempre o diabo vai colocar que está faltando alguma coisa e uma satisfação no nosso coração, nos levando a projetar lá no futuro: eu ainda não tenho isso, eu ainda não consegui isso. E por isso, sabe o que nós vamos fazer? Em vez de a gente terminar a obra, a gente vai começar a colocar azulejo em cima de qualquer coisa, só para mostrar para os outros que estamos com o acabamento pronto. Você acha que eu não fui seduzido durante tantos anos de ministério para incrementar e fazer qualquer coisa para as pessoas ir para a igreja? Muitas vezes. Mas toda vez que você for seduzido por alguma coisa, tu vai lembrar: Deus, no seu tempo tudo vai acontecer, Senhor. No seu tempo, Senhor, os milagres vão se cumprir. No seu tempo, Senhor, a tua glória vai se manifestar. No seu tempo, Senhor, nós vamos viver o extraordinário de Deus. No seu tempo, Pai, nós vamos viver a tua promessa. No seu tempo, Deus, nós vamos testemunhar o extraordinário. Eu tenho que ter paciência.
Quantos não sabem que há quantos anos eu estou no YouTube desde 1998? Quem filmava todos os vídeos era eu mesmo. Antes de começar o culto, eu colocava um pedestal, o meu celular, e eu subia para cá. E muitos diziam: para que isso, pastor? Estamos chegando agora a 10 mil pessoas inscritas. Tem 1.050.000 no Facebook. Porque eu acreditei. Mas muito trabalho e sozinho durante muitos anos. Mas Deus enviou um tom depois de 13 anos de ministério. Tem outros tons para chegar. Tem outras pessoas que vão incrementar. Mas não é no meu tempo. Mas não é por isso que eu vou desistir do meu sonho e acreditar e fazer sozinho, e colocar o meu celularzinho e pregar para ele quando ninguém mais acreditava. Quando pessoas do mundo e fora de outros países dizem: pastor, Deus me curou aqui no Canadá, Deus me alcançou aqui no Japão, como acontece hoje. Pastor, aqui nos Estados Unidos, Deus fala comigo. Pastor, eu moro na Itália e todos os dias eu escuto a sua pregação e Deus ministra a minha vida. E eu digo: Senhor, valeu a pena. Mas eu não parei enquanto duvidaram. Porque eu sei, meu desejo era ter 300 cameramen, 500 produtoras de televisão. Mas ainda não é o tempo. Não é por isso que eu vou me corromper e fazer qualquer barganha com qualquer um para acelerar o processo. Eu sei o que é bom. Eu sei, meu desejo é que a igreja tivesse uma estrutura de um cinema. Eu sei o que é bom. Sabe, de um cinema confortável, as poltronas reclináveis. E um dia nós podemos chegar. Mas se for da vontade de Deus. Perceba que eu sei o que é bom. Mas melhor sabe aquele que me conhece, Jesus Cristo de Nazaré. Porque se ele souber que essas cadeiras de cinema vai fazer da igreja sem a presença dele, que ele nunca coloque, que nunca se cumpra. Que seja a cadeira mais simples, mas que a glória dele esteja neste lugar, que a presença dele sustente. E quando vier a tempestade, eu sei em quem eu posso recorrer, eu sei em quem eu posso confiar. Ora, hoje Deus enviou outros irmãos, como o Marcelo que pintou, o Sidney, o Rafa que ajudou, outro irmão que fez, o Lucas que veio, o Alex que ajuda, que abençoa. Hoje Deus faz isso. Mas antes de a gente vir para cá, quando a gente mudou para cá, quem trouxe a mudança da igreja, ainda assim, foi eu e a pastora que trouxemos a igreja num caminhão. Nós que carregamos. Isso faz 2 anos. Porque eu não vou desistir se as pessoas abandonarem o barco. Porque Deus me colocou uma responsabilidade para fazer, independente de quem deixe de fazer. Eu não vou parar se o outro parou. Eu não vou desistir se o outro desistiu. Porque o meu negócio é com ele que me chamou para fazer. Se você tem um negócio com ele, meu irmão, não importa se você está motivado pela estrutura. A sua motivação tem que ser Jesus de Nazaré. A sua motivação tem que ser ele. Se tiver que voltar a subir para pintar, para fazer, eu vou continuar. Porque é para a glória dele, é para louvor do nome dele. A gente tem que se empenhar e dizer: Deus, dá graça para poder mexer no som, para regular isso, para fazer aquilo, para mexer ali se precisar. Porque é para a tua glória, Senhor. Mas perceba que demanda muito tempo para chegar onde a gente quer. Mas é engraçado que quando a gente quer chegar em um lugar, parece que a gente não consegue ser grato até chegar naquele lugar. Entenda essa revelação de Deus. Eu quero chegar naquele lugar ali na parede. Então aqui eu estou insatisfeito de cara feia. Quer dizer, ali é o casamento, ali é a empresa próspera, ali é o carro próprio, ali é a casa própria. Quer dizer, enquanto eu não chegar ali, eu não presto para nada. Eu não adoro a Deus. Eu estou muito frustrado porque Deus não fez nada por mim. Deus está dizendo: seja grato aqui, porque eu vou te levar lá. Seja fiel no pouco, porque sob muito te colocarei, diz o Senhor. Seja fiel a Deus, seja fiel a Deus. Deus te trouxe aqui para você entender. Essa obra talvez demande mais 13 anos para crescer só um pouquinho, mas não importa, o crescimento vai ser sólido, vai ser firme, vai ser em Jesus e vai ser para a glória dele, vai ser para a honra dele. E se você faz parte disso, se alegre com Deus. Se você foi chamado para isso, tenha alegria no seu coração. Se você é um visitante, diz: obrigado, Senhor, porque o Senhor está me ensinando
a ouvir o compromisso real de fazer a tua obra na terra, para a tua glória. Sabe por que tem casamentos quebrados? Porque tem gente casando com qualquer um que vem na frente. Sabe por que tem empresa arrebentada? Porque todo mundo vira seu sócio na hora que aparece a oportunidade que você sonha. Você não sabe ouvir a Deus, perguntar se é de Deus. Afinal, o seu desejo é fazer. Então, como o seu desejo é fazer, você quebra a cara. Apareceu, a Coca-Cola era o nosso cliente. Aí a Coca-Cola manda um orçamento para nós. Eu vou arredondar o valor. Era 300 mil reais. Eu e a pastora, o Espírito Santo falou para nós: não faça. Claramente, Deus falou claramente: não faça. Nós começamos a ficar em dúvida. Ele dizia: vamos fazer, vamos tentar fazer, mas tem que comprar 170 mil de matéria-prima. Aí como? Não, vamos pegar empréstimo, vamos fazer isso, vamos tirar dali do banco, vamos arrancar, vamos vender a casa, vamos vender o carro, vamos vender tudo, porque afinal nós vamos ganhar 350 mil. Aquilo me incomodava, a gente não sentia paz. E sabe o que a gente fez? Fizemos o serviço. E quando nós fizemos o serviço, no dia que eu fui entregar, eu falei: eu estou sentindo uma angústia, não sei o quê. Peguei o celular e comecei a filmar a pessoa da empresa da Coca-Cola que veio retirar o material. Filmar o carro, a placa, o cara, peguei o documento, falei: pega o documento, vamos tirar xerox, copia, manda, pega RG do carro, de identidade do carro. Quer dizer, Deus falou: não deixa. Quando ele saiu da empresa com o carro, com todo aquele produto, com 300 mil reais, nós começamos a chorar. Ela estava grávida. Só que a Coca-Cola tinha dito que pagaria em 15 dias. Chegou 15, chegou 16, 17. Não era Coca-Cola. A gente quebra a cara porque a gente está cego só para ganhar. A nossa gana, o nosso desejo de chegar logo onde a gente quer, nos faz a gente se afundar ainda mais. A gente podia ter aprendido com menos, né? Hoje, liga a NASA liga na nossa empresa: por favor, eu quero fazer 10 brindes. Não é 10 mil que nem nós fizemos, é 10. Por favor, 50% no ato do pedido. Mas eu sou NASA, eu só pago com 21 dias. NASA, eu sou o Rodrigo Ordunho. Aqui só faz se pagar 50% à vista. Mas eu vou perder o pedido. Eu prefiro perder o pedido do que perder a minha família, minha empresa, meus negócios. A gente perdeu muito. Mas Globo, SBT, Itaú, Nextel, todas que não pagavam. Bradesco, fizemos essa semana serviço para o Bradesco. Acabamos de entregar. Não posso. Peraí, meu gerente liberou, eu vou pagar para você 50%. Itaú, liberamos, nós estamos depositando para você 50% do pedido. E escute, antes de entregar, eu quero 100% na minha mão, senão eu não entrego. Mas as empresas, elas trabalham com 35, 40 dias. Eu não sou as empresas, eu sou essa empresa. Perceba que às vezes a gente tem que tomar um tombo para a gente aprender. Deus está te ensinando antes de você tomar um tombo. Por que você vai se envolver com alguém que você não está sentindo paz? Por que você vai se relacionar, vai criar, vai fazer uma sociedade com que Deus não mandou você fazer coisa nenhuma? Porque eu quero ganhar, porque eu quero que a igreja cresça. Deus vai fazer crescer, Deus vai te abençoar. Você vai deitar e vai dormir em paz, porque o Senhor te abençoa enquanto você dorme. Deus está dizendo para você e para mim hoje: você chegou aqui para entender que no tempo de Deus, levante a mão quem crê, Ele vai te exaltar, Ele vai te erguer, Ele vai te honrar. Pode vir a luta, pode vir a tempestade, mas Ele vai te sustentar, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, porque você faz uma obra séria. Traga para a sua vida em todas as áreas.
traga não só para a igreja. Pastor, se eu ver pregar da igreja, dia de festa. Sim, dia de festa, Deus nos ensina em tudo. Não tenha pressa para chegar lá. Vai alicerçando, vai construindo. Pastor, vai ter muita dívida. Calma, irmão. Eu vou dizer, Deus é especialista em liquidar dívida. Deus é especialista em limpar nome. Deus é especialista em abençoar. Deus é especialista em dar casa. Deus é especialista em dar carro. Deus é especialista em dar saúde. Deus é especialista em curar, em prosperar, em transformar, em abençoar, em fazer. Ele é especialista. Mas o que Ele quer é que você creia, confie, acredite no tempo dEle. No tempo dEle. No tempo dEle. Não se venda, não se corrompa, não se arrependa, para que depois seja tarde demais.